É, galera, parece que a coisa tá ficando intensa entre a Rhaenyra e o Daemon lá em House of the Dragon. Se é que vocês entendem o que eu quero dizer, né? Bom, agora tá todo mundo curioso pra saber se vai mesmo rolar alguma coisa entre os dois ou não. Mas me diz aí, você por acaso sabia que a relação dos dois foi crucial para a história de Game of Thrones no geral? E não só isso, porque existem algumas diferenças na relação deles nos livros e que está sendo abordado de uma forma um pouco diferente na série. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês 10 curiosidades sobre a relação deles nos livros para vocês já ficarem ligados aí e compararem com a série depois. E rola a vinheta! E aí, nerds, tudo beleza com vocês? Eu sou o Edu Parieri e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Beco do Nerd. Galera, a coisa já tá apimentando lá na série House of the Dragon e muita gente já tá se perguntando sobre a relação do Daemon com a Rhaenyra. A gente vê que eles ficam ali num jogo de gato e cachorro e tal, mas e aí? Será que vai? Será que não vai? Como é que vai ser isso? Além disso, a gente já tá vendo na série que eles estão mudando alguns detalhes aí sobre a relação dos dois. Agora resta só a gente saber quanto exatamente da história original eles vão alterar para se adequar a esse roteiro que eles estão seguindo para a série, né? O que eu posso te dizer com toda certeza é que a relação desses dois ainda vai dar muito pano pra manga. E hoje eu resolvi trazer para vocês 10 fatos sobre a relação deles nos livros e é muito importante que você já fique aí ligado ou ligada para ver se alguma coisa vai ser alterada ou não para a série depois. Número 1. Daemon coroou Rhaenyra. A questão da linha de sucessão é o ponto central da trama de House of the Dragon e é muito importante no mundo de Westeros. O Daemon acreditava piamente que ele era o verdadeiro herdeiro do Trono de Ferro e que tinha direito de governar como tal. Porém, as coisas acabam não ficando muito ali do lado dele e tal como a gente já viu na série, ele é removido da linha de sucessão pelo seu irmão Viserys I. Mas aí o cara também não deixa por menos, né? E a partir desse ponto ele faz de tudo que ele pode para causar desavença e problemas no reino. E a gente já viu que esse maluco é do fervo e gosta de ver a batata assando, né? E pra apimentar ainda mais a bagaça toda, ele simplesmente vai lá e coroa a Rhaenyra como a rainha da Pedra do Dragão, enquanto o irmão mais novo dela, o Aegon II, é nomeado como o rei de Porto Real. Nos livros, galera, mesmo a Rhaenyra estando de luto pela morte da filha dela, ela ainda continua lutando pelo Trono de Ferro com o Daemon do lado dela. Número 2. Muitos rumores circularam sobre a relação de Daemon com sua sobrinha. O Septon Eustace conta uma versão bem diferente de outros aí em relação a isso em um de seus relatos. Segundo ele, a Rhaenyra foi seduzida pelo seu tio Daemon enquanto ela ainda era bem jovem. Já o Cogumelo, que era o bobo da corte desde lá do reinado do rei Viserys I, também conta uma versão sobre essa história aí. Mas, na versão dele sobre esse escândalo aí, ele não diz que a Rhaenyra perdeu a virgindade com o tio, mas sim que ela pediu pro tio ensinar ela como satisfazer um homem, porque ela queria ficar com o Sir Criston Cole. Existem mais algumas diferenças aí entre os livros e a série. Na série, a Rhaenyra começa ali mais ou menos por volta de 15 e 16 anos de idade. Nos livros, a diferença de idade entre ela e o Daemon é de 16 anos. Além disso, nos livros surgem vários tipos de boatos sobre a relação deles, mas na série acabou que isso já não teve uma repercussão numa escala tão grande, ficando restrito apenas às pessoas da família real ali e às pessoas que convivem com elas. Mas antes da gente ir para a terceira curiosidade, eu quero pedir aqui já a sua ajuda para se inscrever no canal. Eu imagino que se você chegou até aqui no vídeo é porque você está gostando do conteúdo que te interessou, então eu peço por favor que você se inscreva no canal, ativa aí o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo, deixa aí, esmaga esse like nesse vídeo para me ajudar a crescer o canal, galera. Eu tô bem no começo do YouTube e o seu apoio pode fazer toda a diferença do mundo para mim. Mas sem mais delongas, bora lá continuar. Número 3. Rhaenyra amava seu tio. Tal como a gente viu aí no quarto episódio da série House of the Dragon, o Daemon começa a ter intimidades com a Rhaenyra quando ele leva ela para passear no bordel. Na série não tem nenhum tipo de romance entre eles, ele só quer a Rhaenyra por causa da posição dela, e é justamente por isso que ele tem essa ideia. Porque se ele fosse o primeiro homem a ter relações íntimas com ela, ele poderia garantir que nenhum outro homem iria querer se casar com ela. Já nos livros a coisa é um pouco diferente, porque a Rhaenyra na verdade é apaixonada pelo Daemon e sempre foi doida por ele.
Mas as coisas mudaram quando ela conheceu Sir Criston Cole, que posteriormente veio a se tornar o cavaleiro dela. Apesar disso, os livros mostram que o primeiro amor da Rhaenyra realmente foi o Daemon. Número 4. Rhaenyra e Daemon foram casados. Antes deles se casarem, a Rhaenyra passou por um casamento, enquanto o Daemon passou por 2. Ela era casada com Lenor e o Daemon foi casado com a Laena, sendo os dois da casa Velaryon. E aí, depois que eles ficaram viúvos, o tio e a sobrinha finalmente se comprometeram em sagrado matrimônio. O casamento dos dois de fato causou um grande alvoroço, mas isso talvez seja mais por causa das características vilanescas que o Daemon tem tanto nos livros quanto na série. No entanto, o casamento deles eventualmente acaba sendo aceito pelas pessoas e até pelo rei Viserys I. Número 5. Eles continuaram a tradição. Há muito tempo os Targaryens têm sido a exceção da regra contra o incesto, e muito disso se deve ao poder, à posição social e aos dragões deles. Afinal, pensa bem, quem quer ser doido o suficiente de chegar nos caras e mandar essa real? Galera, o negócio é o seguinte, essa parada de vocês aí é nojenta e imoral. Pode parar com isso aí agora. Convenhamos que não ia dar muito certo, né? Em Valíria, que era o lar ancestral deles, o incesto era uma coisa comum. Sendo assim, os Targaryens mantiveram as tradições incestuosas, e vale lembrar que a Rhaenyra é apenas metade Targaryen, já que o pai dela teve um casamento fora da linhagem sanguínea deles. E ao se casar com o Daemon, a Rhaenyra mantém as tradições da casa de manter o sangue puro. Uma outra curiosidade muito interessante sobre isso é que os resultados, dos incestos dos Targaryens, a prole nascida dos incestos, veio a ser conhecida como a loucura dos Targaryen. Número 6. Eles tiveram muitos filhos. Em seu primeiro casamento, a Rhaenyra teve 3 filhos, o Jacaerys, o Lucerys e o Joffrey Velaryon. Já o Daemon teve as gêmeas Baela e Rhaena Targaryen. E no casamento entre os dois, eles tiveram o Aegon III e o Viserys II. Além disso, a coitada da Rhaenyra teve que entrar em trabalho de parto mesmo após receber a notícia sobre a trágica morte do pai dela e o anúncio de que o Trono de Ferro tinha sido tirado dela. Ela deu à luz a Visenya um mês antes do previsto devido ao estresse e à raiva, mas a criança infelizmente não sobrevive. Número 7. Daemon foi infiel. Mano, esse daqui eu tenho quase certeza que todo mundo já esperava, né? Afinal de contas, o Daemon não é conhecido por ser o cara mais leal e fiel dos 7 reinos, né? Nos livros é dito que acredita-se que a Rhaenyra e o primeiro marido dela, o Lenor, eram infiéis um com o outro também. Bom, mas isso daí meio que a série já mostrou pra gente, né? Porque eles fizeram um acordo lá, né? Que eles iriam ter um casamento ali pra cumprir as etiquetas políticas e sociais que eles tinham que cumprir com as famílias deles. E na vida pessoal, cada um iria fazer o que bem entendesse. Depois que os parceiros da Rhaenyra e do Daemon morreram no mesmo ano, eles esperaram cerca de meio ano só pra se casarem. Eu não sei vocês, mas eu achei muito conveniente os dois morrerem ali no mesmo ano e tal. Aí tem coisa. Ninguém sabe ao certo se o Daemon realmente amava a Rhaenyra, mas ele era infiel no casamento com ela. Tem passagens no livro que mostram que ele teve um caso com a Missária, que era a senhora dos segredos da Rhaenyra. E isso sem contar que ele tinha uma relação meio suspeita aí com a Ortigas Targaryen, que era uma bastarda da casa Targaryen. Número 8. Os filhos deles se sentaram no Trono de Ferro. Os filhos da Rhaenyra e do Daemon de fato sentaram no Trono de Ferro durante a Dança dos Dragões. Após a morte do rei Aegon II, os apoiadores da causa da Rhaenyra colocaram o seu filho Aegon III no trono. Ele foi o 7º rei Targaryen a ocupar o trono, e ele colocou seu irmão Viserys II no cargo de mão do rei. Após os reinados dos 2 filhos de Aegon III, o seu tio Viserys II é que se tornou o novo rei, sendo assim o 10º rei Targaryen a ocupar o trono. No entanto, por mais que seja muito irônico, o Daemon, que sempre almejou o Trono de Ferro, nunca teve a oportunidade de sentar e governar nele. Mas por outro lado, ele acabou encontrando um certo consolo no fato de que pelo menos os filhos dele conseguiram sentar e reinar. Número 9. O relacionamento deles foi o mais importante na história. O relacionamento do Daemon e da Rhaenyra é sem sombra de dúvida o mais importante de toda a história dos Targaryen e talvez até de toda a Westeros. Depois da Dança dos Dragões, o rei Aegon II, a Rhaenyra e o Daemon morreram. Porém, a linhagem real pôde seguir adiante por causa dos filhos deles. O Aegon III e o Viserys II tiveram filhos que continuaram a linhagem dos Targaryen. O Aegon III se casou com a Jaehaera, que era a única filha sobrevivente do rei Aegon II. E assim, o casamento deles permitiu que a tradição dos Targaryen continuasse. Número 10. Daemon e Rhaenyra morreram da mesma forma que eles viveram.
Tanto o Daemon quanto a Rhaenyra escolheram viver as suas vidas lutando. E a morte deles foi exatamente assim. Os dois morreram no ano 130, que foi quando aconteceu a Dança dos Dragões. E infelizmente para Rhaenyra, ela tinha apenas 33 anos de idade quando sofreu a sua trágica morte. Ela teve o trono retirado dela pelo seu meio-irmão Aegon II e foi sentenciada à morte como uma traidora. A Rhaenyra passou a maior parte da vida dela lutando pelo trono, mas no fim ela acabou morrendo por causa disso. Já o Daemon teve uma morte bem mais feroz ali depois de pular das costas do dragão dele para cravar a espada dele no príncipe Aemond e vingar a morte do enteado dele. Foi uma morte bem dramática e até épica, eu diria, e isso combina bastante com o estilo de vida do Daemon. Cara, a gente sabe que provavelmente vão ter algumas divergências entre os livros e a série. Embora eu espere muito que sejam bem poucas dessa vez, porque da última vez a gente sabe o que deu, né? Seja como for, tem muita coisa da hora para adaptar para a série daqui para frente, principalmente em relação às batalhas dos dragões, né, que é uma coisa que todo mundo tá super animado e empolgado para ver. Inclusive eu já postei aqui no canal um vídeo onde eu apresento várias informações sobre os 10 dragões mais poderosos de toda a história de Game of Thrones e House of the Dragon. Eu já vou deixar esse vídeo aqui no card para vocês, assistir lá depois que terminar esse vídeo aqui, porque ficou muito legal e vale muito a pena para complementar. Galera, como sempre, muito obrigado de coração por terem assistido até aqui. Se você não é inscrito no canal ainda, por favor, considere se inscrever, deixa aí um like, deixa um comentário no vídeo se você gostou. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado por fazer parte da galera do Beco. Eu espero que vocês estejam tendo uma semana fenomenal. E se alguma coisa estiver errada, por favor, não deixe o que aconteceu de ruim na sua semana acabar com todo o restante dela, beleza? Um grande abraço para todos vocês e a gente se vê na próxima, galera. Valeu!